Bem-vindos ao podcast da SICFlux, nosso SICFlow. Eu sou o engenheiro de aplicação Leandro Wolff. Estou aqui, recebendo dois grandes amigos e tenho a honra de dividir a mesa principalmente com meu amigo engenheiro e consultor técnico da SICFlux, engenheiro Eduardo Bertomeu. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui. Muito bom. E o nosso engenheiro Fernando Tessaro, da Artemacom Engenharia. Tudo bem, Fernando? Saudações, um abraço para vocês, um abraço a todos aí. Vamos dar início aí às nossas trocas de informações. Isso aí, troca de ideias. Troca de ideias, né? Bom, Fernando, primeiramente, prazer tê-lo aqui conosco, no nosso podcast, que é uma novidade que a SICFlux traz aí para o mercado de ventilação, principalmente, né? Você que é um grande parceiro nosso. Eu gostaria um pouco de ouvir um pouco da sua história, né? E da sua empresa, como chegou o Fernando Tessaro até aqui, né? Opa, como entramos no mundo do AVAC, né? Isso aí. Bom, por favor. Meu nome é Fernando Rossi Tessaro. Eu trabalho com projetos e consultoria já tem praticamente uns 22 anos. A Artemacom é uma empresa não tão velha assim, tem 17 anos, mas foi interessante a minha trajetória porque eu era instalador e justamente essa integração aí, a gente viu os problemas nas instalações e aí surgiu essa necessidade de entender mais o processo e aí eu falei, poxa, eu vou começar a fazer projeto, né? Porque a gente parava para pensar e falava assim, poxa, num planeta, né? Que a gente sabe que um ser humano consome mais ou menos de 9 mil a 11 mil litros de ar por dia. Qual a importância desse ar, né? Onde que eu vou estar inserido nesse processo? Como que eu vou contribuir? Então a gente sabia que a gente tinha problemas nas instalações e a gente queria tentar de alguma maneira contribuir. Eu falei, pô, projeto é uma boa ideia, né? É uma boa sequência, vamos entrar nessa parte. E consultoria para tentar mitigar os problemas. Então essa mistura, essa energia aí, essa questão de você saber que você precisava entender um pouco de temperatura, entender a umidade, entender a velocidade, entender as condições termohigrométricas que a gente fala, né? A velocidade, a pressão, a qualidade do ar, a filtragem, esse mercado tornou fascinante. Falou, poxa, é aí que eu tenho que entrar. Isso é uma coisa que eu recomendo a todos os engenheiros. Primeiro entenda o que está acontecendo, que é o que você acabou de falar. Os números, as soluções caem no colo, a hora que você entende. Não, exatamente, foi essa preocupação mesmo. Pô, como que a gente vai fazer, com esse tanto de informação que tem, como que a gente vai direcionar esse processo, né? E aí veio agora eu vou ser projetista, e entramos nesse mercado. Então a Artemacom surgiu dessa necessidade, né? E um processo de construção, ou seja, a gente sempre está tentando aprender. Eu acho que é isso aí. Não estamos. É a cada dia um aprendizado, né? É um aprendizado com o processo, com o fabricante, com o instalador. E essa aqui eu acho que é essa sinergia aí que eu acho que a gente precisa dar sequência. Você está citando uma frase de um colega nosso, Raul. Você precisa ter humildade, Raul, né? Você precisa ter a humildade de ser aprendiz a tua vida toda. Sim. Quer dizer que o Artemacom, o Fernando, surgiu sonhando com a carta psicométrica, né? Foi, com certeza. Sim, nasceu daí. Muito bom. A base, né, de um bom projeto de HVAC, de ar-condicionado, é a psicometria, né? Sim. Fala, se você não domina a psicometria, você acaba não dominando o projeto. Perfeitamente. Certo? Isso aí. Entender o que é psicometria. Exatamente. Esse é justamente esse processo todo, começa por aí mesmo. E a gente ser bem humilde mesmo e estar sempre querendo aprender, como dizia Raul, né? Por exemplo, eu vou dar um grande exemplo agora. Depois de 22 anos trabalhando, resolvi fazer um treinamento, um curso da Esmáquina, né? A gente fez o curso do departamento nosso, nós temos um departamento de projetistas na Brava, e a Brava ela proporciona, né, vários cursos, vários webinars, treinamentos, e aí eu fiz o curso de projetista, ou seja, eu tive a humildade de sentar e falar assim, eu vou fazer o curso de projetista, por quê? Se você, não sei, eu vou aprender a cada vez mais. Fizemos um processo do curso de departamento de projetistas, depois eu fui para o da Esmáquina que está acontecendo esse ano, né? E a gente vê a importância disso, a gente sempre está aprendendo, trocando informações. Eu acho que esse é o segredo, o segredo é compartilhar. Eu vou contar uma história para vocês assim,
Bom, eu tô falando aqui, você né, talvez eu venha para responder, mas eu vou evoluindo. Eu falo que a casa aqui é do nosso entrevistado. Ah, né? pai, então me sinto confortável e vamos em frente. Na verdade, como que a gente é inserido no processo? Então, foi muito interessante você olhar as pessoas explicando e você saber que o mercado precisa de uma continuidade. Então, pessoas profissionais experientes vão perdendo o seu espaço por algum motivo, por algum ciclo de vida, alguma atrocidade que venha a ocorrer, e essa pessoa vai nos deixando, e a gente vai formando uma lacuna técnica, uma lacuna profissional. Então eu comecei a perceber, há praticamente uns 15 anos atrás, que existiam pessoas interessadas em entrar num processo, pessoas interessadas em aprender, mas que ainda tinha uma coisa diferenciada, existia uma lacuna técnica entre aquelas pessoas sábias que já vinham desenvolvendo o trabalho, que precisavam compartilhar informações. E essa lacuna a gente fazia a pergunta: como que eu faço para preencher essa lacuna? Né? Eu vou capacitar mais profissionais? E aí aí vem a preocupação de vocês, né? A preocupação, vou dar um exemplo grande da SIC Flux. Né? Vocês estarem preocupados em divulgar um produto de vocês apenas? Não. Preocupados em apresentar soluções para que a gente venha também a desenvolver e aprender isso. E com essa informação a gente começa a levar para a sociedade. E aqueles interessados vão tentar se encaixar nisso. E agora vem outro problema, que é a questão da inteligência artificial, da velocidade da informação, da internet das coisas, né? Dessa necessidade. Como que você atrai um jovem hoje nessa velocidade incrível? Porque na minha época, 10 anos atrás, eu queria aprender para preencher essa lacuna. E agora você tem que... Como que eu vou ensinar num espaço de tempo curto? Porque hoje, a pessoa nova que está entrando no mercado, ela não tem mais paciência de escutar um treinamento desse tamanho. Ela quer aprender num espaço... Você já percebeu? Você começa a conversar com a pessoa, se você falar mais que 15 minutos, inclusive a minha entrevista aqui tem que ser bem rápida aqui, porque senão eu começo a falar demais e... Se você começa a falar muito, você começa a perder, a pessoa não fica mais atraída na sua fala. Então, perde interesse. Exatamente. Como que a gente vai fazer hoje com as novas pessoas? Então é sempre tentando inovar, né? Então essa preocupação, eu cito a SIC Flux porque ela tá sempre acompanhando nós projetistas, né? Eu falo uma questão muito importante. Inclusive, né, pegando o gancho de DNs, né, você foi... até bem pouco tempo, Bertomeu também já foi presidente de DN, hoje participa. Hoje a gente tem o Carlos também na presidência, vice-presidência do DN de ventilação. DN. Você, até bem pouco tempo, antes da Febrava, você estava como presidente do DNPC, né? Sim, eu estava como presidente nessa gestão, 2023, 2025. E você, durante a gestão, você conseguiu enxergar né, essa lacuna dentro disso, ou você já vinha enxergando isso um pouco antes e quando você passou? Não, eu já vinha enxergando antes, mas a gente tentou de uma certa maneira tentar ocupar esse espaço. Então a Brava, ela tem essa preocupação, né? A Brava, ela tem alguns departamentos, né? O Bertomeu já foi do departamento de ventilação, eu fui 2023, 2025 departamento de projetistas e consultores, de empresas, projetistas e consultores. Sim. E a gente tem essa preocupação, sim. Eu acho que, como associação, a Brava ela tem que preocupar em trazer, como a gente tem trazer profissionais. Então, não é só ficar preocupada, porque nós temos um grupo, né, atividades, funções e grupos. Então, nós temos fabricantes, nós temos projetistas e consultores, nós temos instaladores, nós temos empresas de manutenção e operação e nós temos empresas de comissionamento. Então, dentro desse universo de grupos, digamos assim, a gente tem que fazer essa integração, essa interação. Então, uma vez, lembra que tu me perguntaste uma vez no DN como que a gente fazia com um projeto? Você simplesmente faz um projeto, manda para frente e depois esquece? Tu lembras disso que tu perguntou, né? E eu penso da seguinte maneira, se eu sou um projetista que procuro fazer um projeto e entregar e ir embora, faturar meu dinheiro eu estou remando contra justamente o que a gente vem a defender. Porque assim, um fabricante, nós projetistas dependemos da informação do fabricante,
O fabricante depende do feedback do projetista. O projetista precisa saber o que aconteceu na instalação. A instalação precisa saber o apoio total do projetista, se aquilo vai funcionar. No final, você tem que saber o resultado. É importante você saber esse resultado para saber o que você recebeu de informação do fabricante, o que você idealizou como projeto, o que foi executado. Será que é aquilo que saiu como resultado final? Inclusive, nesse contexto que você está falando, e é uma preocupação que eu tenho também, é acompanhar a vida útil da instalação, porque uma decisão de projeto pode afetar grandemente, não só no projeto da instalação, mas no projeto do produto. Verdade. Né? Você tem uma noção Então você, projeto, você não acaba nunca, você pode até abandonar, mas ele existe a vida toda, ele vai se desenvolver, amadurecer e decair com o tempo, né? Porque tudo acaba ficando obsoleto um dia. Ao longo de todo o tempo. E os bons projetistas, não tanto de obras como de produto, eu sou na minha essência, eu sou um projetista de produto, eu procuro acompanhar a vida útil do equipamento, ver como ele evolui, né? Coisas que eu posso melhorar para melhorar a vida útil, o desempenho e a imagem da empresa, né? Perfeito. Dentro desse conceito, a gente vai dar um passo para voltar à sua pergunta, que a gente acabou escapando um pouquinho, né? Que a gente vai falar um pouco sobre os DNs, sobre essa preocupação. Mas é importante a gente ter essa questão eu tenho que estar consciente dessa integração. Ou seja, existe uma interdependência e uma interoperatividade entre fabricante, projetista, instaladores, empresas de comissionamento. Isso não pode se perder, né? E isso é um carro importante para a gente desenvolver isso dentro dos departamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma grande preocupação da SICFlux. Será que seria importante eu fazer um projeto, eu vou lá e determino uma vazão necessária para fazer uma diluição correta do ar daqueles contaminantes, para poder uma boa qualidade do ar? Então eu vou lá e determino a vazão e determino a pressão, né? Porque a gente brinca. Se a gente conhecer o agente, se a gente conhecer o canal, o escoamento, se a gente conhecer a pressão e se a gente conhecer as pessoas, a gente começa a falar em qualidade do ar, né? Perfeito. A gente brinca muito disso, assim, brinca que eu falo no sentido assim, de ter esses 4 elementos girando. Por quê? Primeiro, eu preciso conhecer que tipo de contaminante eu tenho naquele ambiente para poder fazer um controle, com uma filtragem, com uma diluição correta. Eu preciso saber o elemento que está fazendo essa transição, o escoamento, por onde está passando o ar, a diferença de pressão. O ar não vai sair daqui, não vai para lá à toa, ele tem que ter um gradiente de pressão, um diferencial. E eu preciso saber, peraí, eu tenho pessoas dentro aqui, estão respirando, qual é a qualidade do ar, como que eu vou fazer para controlar isso? Então, isso é interessante, aí que vem a importância. Por exemplo, a SICFlux, você não está preocupado com todo esse processo? Né? Você tem toda uma condição, uma apresentação de soluções que você vai se preocupar com todo esse processo. Então nós não estamos falando só de um item, nós estamos falando de um monte de itens, de um monte de equipamento, situação. E isso eu estou dando um exemplo da SICFlux. Agora imagina um instalador desenvolvendo tudo isso. Agora eu vou defender meu lado, né? Imagina o projetista tentando pegar essa informação e levando para frente. O que adianta eu pensar numa vazão e esquecer o seguinte: peraí, se o fabricante me deu todas as ferramentas necessárias para eu poder determinar uma eficiência e eu conseguir atingir o meu objetivo principal, se era controlar aquela contaminação, se era ter a vazão correta, se era ter uma filtragem correta, eu consegui ter umas condições termohigrométricas corretas que eu idealizei naquela sala. Será que eu posso ter um plus? Pode. Por que não é um equipamento de bom rendimento, de boa eficiência, né? E a gente consegue fazer isso. Então, não adianta, um projetista sozinho, uma andorinha só não vai fazer bem, não. E eu falo assim que o projetista tem que ser parceiro, né, do fabricante e do cliente final, né, ou de quem contrata principalmente o serviço dele. As coisas não podem meio que andar separadas, né? Como você falou, tem que estar linkadas, né? Você não pode estar especificando um produto sem conhecer o produto. Perfeito. A gente fala, há bem pouco tempo atrás, pouco antes da Febrava, teve na fábrica visitando as novas instalações, para ser mais exato ali em agosto, e você viu em primeira mão os lançamentos da SICFlux para a Febrava, né? Sim. E a SICFlux tem eu sempre falava mania feia, mas eu posso dizer que é uma mania gostosa, né, de lançar uma série de produtos a cada 2 anos.
né? E coincidentemente ou não, é o ano de Febrava. Então, como você entende isso para o mercado, né? Essa atuação da SickFlux, pensando porque quem traz para a empresa, quem traz para nós, para a engenharia de aplicação, para a engenharia de pesquisa e desenvolvimento, é o projetista, é o instalador final, é a sua dificuldade, né, que nos traz o produto novo que eu vou lançar daqui a 2 anos, ou no próximo ano, ou a melhoria que eu tenho que fazer naquele próximo produto. Então eu gostaria de ouvir um pouco de você como projetista e quem especifica um equipamento, se isso faz sentido para você, esse modelo de atuação que a SickFlux tem no mercado brasileiro, nacional e Latam, posso dizer assim hoje. Sim, com certeza faz sentido sim. Inclusive, eu até costumo falar que a gente já tem um bom contato com a SickFlux há muitos anos, e a gente vê uma empresa que sempre buscou as informações. Quando a gente fala dessa integração, dessa interoperatividade que a gente tem entre projetista, fabricante, instalador, a SickFlux foi um grande exemplo. Ela sempre procurou conversar projetistas. Eu nunca esqueço disso. Eu, montando a minha empresa como projetista, vou citar o Marcelo aqui com grande satisfação. O Marcelo, visitando meu escritório, sentou do lado e começou a escutar a necessidade não de um cara que tinha 50, 20 anos de experiência, de um cara que tinha acabado de entrar no mercado como projetista. E você mostrando a sua dificuldade e a SickFlux escutando e prestando atenção nisso. E isso foi me admirando, né? Porque eu falei, poxa, que interessante. Ele não está aqui para somente apresentar o que ele tem para vender, não. Ele está aqui para empurrar o que ele tem. Não, ele está aqui para me ouvir. Me ouvir. Isso faz parte do DNA da SickFlux. Eu diria que hoje a grande parte da linha de produtos é função das demandas de mercado. Sim. Tanto de clientes como de projetistas, né? E é evidente que nossa equipe de projeto também é criativa, a engenharia de aplicação também traz muita coisa, a engenharia de produto idem, mas o fundamento é ouvir as pessoas, ouvir o que cada um precisa, né? Sim, e complementando agora, então aí veio o Marcelo fazendo essa questão, e depois a gente vê agora a preocupação. Então a gente, como projetista agora, a gente tem uma engenharia de aplicação da SickFlux que consegue dar apoio para a gente. Então nessa gestão que eu tive como departamento, a gente tinha esse apoio, não só como Departamento Nacional de Projetistas, mas como empresa. Isso que era importante. Eu não estava tendo apoio porque era de uma associação, não. Estava tendo apoio porque era uma empresa de projetos que necessitava de informações técnicas, e a SickFlux com o seu time conseguia, né? Aí tem um tema importante, Tessaro. Como engenharia de aplicação, muitas vezes nós conversamos com o cliente, entendemos qual é a necessidade dele, mas olha, para resolver isso aqui, que nem bula de remédio, né? Receita, né? Ó, isso aqui resolve. Isso aí não é engenharia de aplicação, na minha cabeça. Claro, tá aqui esse produto, ele resolve porque ele é assim, 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 ele atende a isto e esta demanda, você está precisando assim, então esse requisito. Ou seja, de uma certa forma, educar o próprio cliente. Perfeito. E o projetista, né? Para que ele entenda por que ele está adotando aquele produto, aquela solução. Isso, na minha concepção, não só engenharia de aplicação, mas engenharia de produto também, né? Concordo, sim, concordo. E é o que ocorre. E um item muito importante também é que não tem uma satisfação tão grande quando você dá uma sugestão. Por exemplo, eu visitei a fábrica esse ano. A gente viu sugestões que são dadas por nós, né? Ou seja, existe toda essa engenharia de aplicação, a SickFlux se preocupando em pegar aquela informação, dar uma solução, apresentar essa solução, verificar se é satisfatória, fazer teste, não é só apresentar a solução, verificar se aquele produto idealizado vai ter um avanço, vai ter um sentido, vai ter um poder de resolver aquele problema, né? Então a gente observa tudo isso daí. Eu queria só voltar um pouquinho, falando, você tinha feito aquela pergunta do DN. Do DN. O que nós da Brava, só para complementar, que isso é importante, o Bertomeu também
pode falar um pouquinho do ponto de vista de ventilação. A gente tem que atender o nosso mercado. A gente não pode só concentrar no mercado AVAC. A gente tem que ter uma missão maior. A gente tem que mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho, como um todo, fabricante, instalador, projetista. Então a gente tem que ter essa preocupação. E eu acho que os departamentos, eles procuram, tá? Então tem a questão dessa lacuna técnica, que a gente vem buscando profissionais cada vez mais, né? Tem a questão do aprendizado, webinar, a troca de informação, softwares, para você ver essa integração entre departamentos. Nós, do departamento de projetistas, nós verificamos uma necessidade, entramos em contato com o Bertomeu e fizemos um software, né? 2 softwares, né? 2. Nós tivemos o Qualiar, que agora a gente teve que dar uma segurada, não lançamos ainda, porque a gente chegou a trabalhar um pouquinho, porque a norma agora está em revisão. Está em revisão, a parte 3, a 16401 está em revisão. Então a gente segurou um pouco, mas vai retomar esse assunto assim e outro que foi o Extract. Extract, que é a extração de fumaça, que precisa ser atualizada assim que seja publicada a norma de átrios. Exatamente, que aí vai complementar. Então você vê a importância desse trabalho, a questão de debater algumas questões. Estávamos conversando há pouco tempo também, vão surgindo, como que vai proceder com a norma 72556? Como que vai evoluir esse assunto? Como que um exemplo bem simbólico, nós estamos aqui num espaço e a gente está num espaço residencial que você tem um salão kids, uma sala de ginástica. Como que faz com a renovação de ar externo? Se é um apartamento residencial, a norma não se aplica a residencial, né? Mas pode ser aplicada. Mas pode ser. Então é esse tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então a gente debate, a gente discute, a gente procura incentivar com webinars, com cursos, com treinamentos, com programas de incentivo. Então eu acho que é isso, é o foco, né? E acho isso importante, desculpa até te interromper, porque eu queria pegar esse gancho dos webinars, né, que acontecem. A gente se alimenta muito, a gente que é de uma parte mais técnica, a gente se alimenta muito desse tipo de conteúdo técnico, né? Às vezes, talvez, até por uma autocrítica minha também, às vezes acho que a gente falta compartilhar com um público que não é nosso. Perfeito, né? Perfeito. Fazendo também uma autocrítica minha, que às vezes eu compartilho com meus amigos projetistas, mas eu não compartilho com um amigo cliente final, talvez um instalador que gostaria de ouvir aquele... Claro, vamos fazer qualidade do ar, quando tu faz algum vídeo, tu acaba... né, compartilhando, mas acho que o conteúdo técnico também é importante, né? Vai ter uma webinar no YouTube, compartilha isso também. Então acho que tem um apelo que a gente faz aqui para todos do meio, né? Chegou no seu WhatsApp esse tipo de informação, compartilha, porque não acaba sendo uma informação que às vezes não é tão difundida para o grande grupo, né, que são os envolvidos que a gente falou aqui, né, cliente, fornecedor, né, fabricante, projetista, instalador, acaba não indo para todos. Eu acho que ainda falta essa lacuna. Não sei se você enxerga isso também. Sim, eu vejo essa importância da gente compartilhar. Inclusive, dando mais 2 passos para trás aí, a gente, quando eu comecei a participar do departamento, entrei na Brava como associado, né? Você é um garoto novo, você está entrando no meio de peixes grandes, né? Profissionais qualificados, experientes, e você fica assim, e aí, como que eu vou fazer? Primeira preocupação sua, eu comecei a minha carreira, eu vou compartilhar informação, eu estou dando informações para o meu inimigo? Não. Compartilhar informação, você tá aprendendo cada vez mais. Então esse é a primeira, entrou numa associação, entrou num departamento, você começa a chegar à conclusão. Todas as informações compartilhadas, principalmente técnicas, você cresce profissionalmente. Então nunca me arrependo de ter cada vez mais compartilhado e recebendo informação. E eu acho que isso é um sucesso até dos instaladores, fabricantes principalmente, né? Porque imagina a situação de um fabricante, pegar um catálogo técnico, divulgar a informação e saber que vai ter uma outra empresa qualquer que também está no mesmo ramo, que vai ter informações que talvez pode até estar utilizando a sua informação para fazer o dela. Só que tem que pensar o contrário. Não, peraí, o que eu estou propondo para o mercado aqui é tão grandioso e eu vou crescer, eu vou ter um crescimento tão grande de profissionais que vão utilizar dessa informação da empresa
que eu também vou crescer com isso. Você promove o crescimento do setor. Perfeito. Exatamente. Nivela por cima, Perfeito, né? perfeito. Em vez de nivelar por baixo, e quando você nivela por baixo, você sabe os problemas que acontecem, né? Então é melhor nivelar por cima e tratar com pessoas de alto nível, né? Imagina, vamos voltar, SickFlux é bom que a gente vai sempre utilizando como exemplo. Você tem um software hoje fantástico para você fazer a seleção dos equipamentos. Sim, então, imagina como que deve passar na cabeça de vocês. Se a gente tivesse aquele pensamento do egoísmo, do não aprender, do não compartilhar e não evoluir, não ter crescimento profissional, você faz um software, você sabe que outras pessoas podem fazer mau uso daquele software. Só que existe uma preocupação, não é só colocar o software, é fazer com que as pessoas utilizem o software, entendam o software, tirem benefícios e resultados do software, e não só isso, questionem e mandem de volta para vocês terem um respaldo disso e evoluindo e melhorando cada vez mais. Sim. Então o software de vocês, eu confesso que 3, 4 anos atrás eu não utilizava. Né? 2 anos atrás, e agora a gente vai começando. Por quê? Porque vocês souberam escutar, né? É importante, 2 ouvidos para ouvir, uma boca só para falar. Então escuta mais do que fala. Exato. E vocês tiveram essa humildade. Então isso é a importância. Então é igual vocês falam, a gente vai fugindo um pouco, indo e voltando nas perguntas, mas você vê que as coisas vão se encaixando. Às vezes a gente já sai um pouco do contexto, mas volta de novo. Elas se conectam, né? Se conectam, exatamente. Então essa preocupação nossa é justamente isso. Vocês receberam um feedback, receberam informação, aperfeiçoaram o produto, voltaram de novo, e cada vez mais vai esse volta, e com certeza ano que vem. Então você está falando das soluções, né? Que a gente teve o prazer de ver na fábrica, né? De este ano poder... Quantas inovações, quer dizer, em menos de eu já é a 4ª vez que eu visito, né, que eu já fui à fábrica de vocês. Imagina a situação. Toda vez uma solução nova, um produto novo. Tu já pensou para parar? Né? Ou seja, em 2023 eu estive lá na fábrica, 2024 nós tivemos um evento em Joinville, que foi o Encontro Nacional de Empresas Projetistas e Consultores. Sim. Todos os projetistas tiveram a oportunidade de visitar a fábrica em 2024. Em 2025, fui novamente para a fábrica. Nesses 3 anos, sempre inovações, né? Não é à toa que esse ano aí nós estamos com mais de 15 inovações. Você vê a empresa evoluindo continuamente. Sim. Eu falo que a gente mesmo Desculpa, perdão, Bartolomeu. A gente mesmo que é de dentro da fábrica, quando a gente vem visitar, a fábrica tá diferente, né? Sim. Ou ampliou mais alguns metros quadrados, né? Esse ano eu tive lá e praticamente mudou. Já vimos, toda vez que eu vou lá é um espaço novo. E essa questão, fico muito feliz quando você fala e toca no assunto do Select Flux, que para nós é o nosso, realmente para aplicação, é a nossa menina dos olhos desse ano. A gente tem como eu falei, nós temos o Papa da Ventilação aqui, que é o Eduardo Bartolomeu, para estar nos auxiliando. Ele fala menos, né? Mas eu sou fã desse cara. Mas quem nos dá esse retorno, a maioria das vezes, são vocês. Sim. Né? É o externo. Então, se você não ouve a devolutiva, ou a gente da SickFlux é muito instigado a realmente bater no projetista, ou bater no instalador, ou bater no arquiteto, no engenheiro civil, a quem vai usar o software, e perguntar o que ele acha, né, o que ele acha que precisa ser mudado. Todas as nossas facilidades que a gente tem de modificar o Select Flux, por ele ser um software online, e por ele ser um software que é nosso, né, a gente tem a licença, a fabricação nossa, a gente consegue mudar e atualizar e melhorar a performance dele, a eficiência dele, para estar melhorando a performance de vocês também. O Select Flux ele tem atualizações contínuas, né? Eu diria que 2 a 3 atualizações todos os meses, com informações que vêm de campo, do uso do usuário, nós mesmos, né? Mas eu queria mudar um pouco de assunto agora, falar um pouco dos DNs. Eu, quando assumi o DN, de ventilação e distribuição de ar, primeira coisa, eu percebi que as empresas eram muito desunidas, encaravam uma outra como concorrente, né? Aí não, pessoal, aí eu, dentro do meu jeito, meio descontraído de falar, né? Falei, gente, o DN é para o engrandecimento do setor. São atitudes e posturas e providências que nós podemos tomar em conjunto para
o setor crescer. E como? Aí eu propus os webinars, cada um apresentava lá sobre algum tema. Nos webinars nós chamamos até clientes para fazer webinar. Teve um cliente que apresentou ventilação de túnel, que comprava ventiladores da gente, né, dos fabricantes. Criamos o curso e hoje todos os fabricantes de ventiladores e distribuição de ar patrocinam o curso. Então, tudo isso por quê? Porque nós tínhamos uma deficiência muito grande de mão de obra, qualidade de mão de obra, né? Tanto a nível de produção como a nível de projeto e especificação. E nesse contexto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o DNPC, que tem inúmeras iniciativas extremamente louváveis e meritórias. Se puder falar um pouquinho a respeito. Com certeza. Eu até confesso para você que eu também, antes, quando eu entrei no departamento, quando eu entrei na Brava, quando a minha empresa se associou à Brava, e eu falei, qual é o departamento que se enquadra? O DNPC, que é o Departamento Nacional de Projetos. Eu também tinha essa ideia. Como que eu vou conviver, né, com empresas que fazem o mesmo trabalho? Vai ser uma concorrência, né? Uma briga de cachorro grande. Não. Então, exatamente. Se você já deu uma pequena resposta. Não, aconteceu tudo ao contrário. Exato. Ou seja, o crescimento profissional foi tremendo. O aprendizado, o conhecimento. Porque um departamento nacional, ele se preocupa. Vou dar um exemplo. No caso do NPC, né? Que foi justamente a pergunta específica. Nós temos um encontro nacional com jovens, que a gente faz todos os anos no Senai. Sim. Né? Então, eu já fui em alguns, inclusive. Você já deu palestras, né, em alguns. Então, existe a nossa preocupação com os jovens. Então, não só do departamento, tem os fabricantes, tem os instaladores, mas é trazer esse jovem para o mercado, é mostrar interesse. Olha, vamos entrar nesse mercado, o que você pode fazer? As empresas estão buscando profissionais hoje, está difícil, né? Então tem esse encontro de jovens. Nós temos o NPC, que é o Encontro Nacional de Empresas Projetistas e Consultores, que nós temos um ano, acontece juntamente com a Febrava, né? Aconteceu agora com a Febrava, e nos anos ímpares em São Paulo, e nos anos pares acontecem itinerariamente em algumas regiões que a gente vai determinando. Aí, né? Eu gostaria de fazer um comentário à parte. Você falou do Senai, empresa do meu amigo Eduardo Macedo, diretor. Sim, professor. É uma instituição que eu admiro. Também. Porque quando alguém me fala, os jovens de hoje, fala, vai ver os jovens do Senai. Perfeito. Vai ver lá, gente que gosta, que quer trabalhar, que tem iniciativa, que tem energia para crescer. E que não só jovens, hein? Tem muito coroa lá estudando. Sim. Então, eu gostaria de fazer um grande elogio aos esforços do Senai. E na medida que o nosso setor puder apoiar. Com certeza, meu, bem lembrado, e realmente suas palavras são as minhas também. Também merece com todo respeito. E é isso, a gente vê esses jovens lá preocupados, né? E a gente ficou até surpreso esse ano, porque a gente teve que limitar um pouco. Se não limitasse, as pessoas estavam interessadas. Então existe, né? Então a gente sabe que existe uma lacuna profissional, existem jovens hoje com essa questão, eu até comentei sobre a necessidade do aprendizado rápido, mas a gente sabe que tem pessoas, como o caso do professor, né, e alunos que estão interessados. Então esses eventos também a gente trabalha no departamento com muitas discussões sobre normas. Nós trabalhamos também no departamento com webinars, com a preocupação com os projetos. Então nós debatemos a norma, discutimos sobre a norma. Temos a oportunidade, todos os departamentos, não só do NPC, de participar do CB55. É um comitê importantíssimo que tem a Brava, que justamente está envolvido com a BNT, né? E que poucas pessoas participam. Então a gente vê uma sociedade que recebe uma norma e que poderia ter a oportunidade de até participar mais. Então a gente tem que começar a também trazer levar essas informações nossas para a sociedade. Eu sei, a gente tem que se preocupar primeiro com o nosso grupo, com o nosso setor, mas temos também que ter outra preocupação. Você falou uma coisa importante, o CB55 tem integrantes de vários DNs. Sim. Vários DNs participam do CB, que aliás é um grupo muito produtivo, ele lança 2 a 3 normas por ano, publicadas, né? Sim. Então, vai aqui um elogio ao trabalho do Oswaldo Bueno, do nosso amigo. Com certeza. Meu guru da vida toda.
E da Clara Lúcia, que Da Clara Lúcia, que está sempre é apoiando. o motorzinho que leva tudo para E frente. é uma seriedade, é um trabalho sério, né? E aí você vê que é um trabalho que tem uma preocupação, porque depois que desenvolve esse projeto de norma, isso vai para uma consulta nacional. Qualquer membro da sociedade pode questionar, até aqueles que não participaram da norma. Qualquer pessoa pode participar. Então a gente precisa, e a gente vê que poucos participam. Isso que é o triste, que a gente tem que mudar, né? É o que a gente chama quando vai para a votação externa, né? Votação Isso, pública. quando vai para a consulta Consulta nacional. Perfeito. Então a gente precisa mostrar também para a sociedade, poxa, pessoal, tá lá, questiona a norma, né? Porque talvez não esteja ainda, né, como deva ser, né? Porque a gente sempre está buscando. Aí o DNPC tem um trabalho, uma participação muito importante. Tem. O DNPC, a gente sabe que sempre tem alguns membros participando. Na verdade, isso abrava todos os departamentos, sempre tem dependendo do tema, né, do assunto, sempre tem um representante do departamento. E aqui eu só queria fazer uma menção aos saudosos participantes do CB55, o Jean-Pierre, Jean-Pierre, da UNPC, e o Miguel Ferreros, que participou ativamente de inúmeras normas. Esses dois também foram... Sim. Vamos em frente. Que nos deixou recentemente, Miguel, né? Isso é uma grande perda para a gente do DNPC, né? Que foi um grande colaborador, uma excelente pessoa, um estudioso, um professor e sempre preocupado em ensinar da maneira correta, de propagar a informação, o conhecimento. Então a gente sente, né? Mas vamos caminhando, e é isso que a gente pede. A gente pede essa renovação, a gente pede que pessoas mais novas entrem sejam associados da Brava, entrem nos seus departamentos. Eu vou pedir para a sociedade, a gente precisa realmente de pessoas interessadas em entrar nesses departamentos, né? Então a gente tem que criar algum mecanismo, né? Talvez melhorar, aperfeiçoar, aprimorar, de maneira que a gente consiga trazer pessoas mais novas, né? Para dar continuidade nesse trabalho maravilhoso, né? Qualquer DN, mas falando sobre o meu DNPC, não é de uma hora para outra que nasce um departamento, né? Você precisa... E outra coisa, um departamento onde você falou, existe um respeito total entre as empresas. Hoje nós estamos, falando para o público, hoje nós temos mais ou menos 44 empresas associadas. Então você vê, é muito pouco nesse universo. Quantos projetistas tem no Brasil, né? Empresas projetistas no Brasil, e nós temos nesse universo só 44 associados. Sim, mas né? eu tive essa mesma visão. No DN Ventilação? Mas aí eu falei para o pessoal, olha, nós somos poucos, mas vamos fazer de tudo para fazer a diferença. Sim. Né? E procurar expandir cada vez mais, trazer gente para que eles possam crescer, e nós também, né? E eu acho incrível como tudo se conecta, né? A gente está falando aqui, trocando ideias, e tudo se conecta. Eu quero aproveitar para compartilhar com o nosso grande público. Pessoal, é na câmera 1 que eu vou falar. A SICFlux, né, sempre se moldou em compartilhar conhecimento, né, e a gente tinha, né, apenas 2 engenheiros de aplicação. No início do ano, a SICFlux contratou mais 4 engenheiros de aplicação, juntando-se ao nosso consultor técnico Eduardo Bertomeu, na coordenação do engenheiro Carlos Júnior, e criamos o setor de engenharia de aplicação. Talvez dentro da área de ventilação, né, esse setor que agrega ao projetista, que mostra conhecimento técnico, dá treinamento em loco, talvez da área de ventilação e talvez até da área do HVAC no Brasil, nós sejamos talvez o que está mais atuante assim realmente dentro dos projetistas. Eu gostaria de saber muito, e isso é justamente para ajudar os projetistas e para ajudar os clientes que nos procuram, tanto nos equipamentos e lançamentos que a gente promove no mercado, que, como você disse, ano de Febrava é muito lançamento e a gente tem que estar levando essa informação da forma mais correta possível, mas você enxerga que a gente consegue agregar mais valor colocando para o mercado à disposição uma engenharia de aplicação voltada para a área de ventilação, seja no setor de conforto industrial ou hospitalar?
Objetivamente falando, sim, perfeitamente. Sou extremamente a favor disso. E, inclusive, eu tenho um princípio que eu não deixo. Quando algum engenheiro de aplicação liga para a gente e fala, você pode me receber no seu escritório? Se eu tiver no local, na região, não tenha dúvida que eu vou receber, porque eu considero extremamente importante esse trabalho. É justamente esse é o trabalho do crescimento, esse é o trabalho da melhoria de vocês como engenheiro de aplicação até na região. Quem atende a gente é o Matheus, né? Eu vou até falar os nomes porque eu fiquei impressionado com a SICFlux nesse sentido, porque realmente nós tínhamos 1, 2 e agora nós estamos com 5 lá, né? Então você vê cobrir o território, todo o território. Então nós temos, deixa eu falar para depois não falar que eu sou mentiroso, né? Nós temos o Carlos, nós temos o Leandro aqui presente, nós temos o Matheus, nós temos o João, né? Então você vê que é um time que está sempre preocupado e atendendo a região toda, não é atendendo alguns locais, algumas localidades, né? Hoje existe essa preocupação. A engenharia de aplicação de vocês, a gente tem que tirar o chapéu mesmo e agradecer, porque é esse feedback que nós precisamos, né? A gente não conhece todos os produtos, né? Lançamentos novos, a gente precisa entender para colocar. A gente tem que ter segurança no processo, né? No nosso projeto. Se a gente não tem segurança no nosso projeto, e essa segurança quem é que vai dar? Sou eu? Não, certamente não. É o engenheiro de aplicação daquele fabricante específico. Ou seja, a engenharia de aplicação de vocês, no caso, a tua pergunta foi da SICFlux, ela que está me dando subsídio para eu poder fazer um bom trabalho, né? Eu preciso ter um bom trabalho. Para mostrar esse bom trabalho, eu preciso ter uma informação concreta. Então, se eu não confio no produto, se eu não tenho aquela informação concretizada, que realmente o que vocês estão propondo vai ocorrer, né? E aí vem a seguinte questão, como que vai ocorrer, né? Eu vou deixar você falar, porque você está coçando aqui e vai falar o seguinte, peraí, não é só um produto, não é só um projeto. Para ocorrer bem, aquela informação para dar certo, para idealizar um projeto, para que tenha um sucesso naquela informação, cadê o instalador? Né? Então tem que ter uma boa instalação, né? Tem que ter uma coerência, tem que ter uma preocupação com a operação, com a manutenção, com a vida útil, né? Com o processo, com o teste de ajuste e balanceamento. Olha tanta coisa que a gente tem para debater e discutir. Sim. Né? Por exemplo, teste, ajuste e balanceamento. Quantas pessoas escutam isso de vez em quando só no memorial, sem entrar em detalhamento, né? A gente vê muitos projetos que as pessoas não se preocupam com isso, né? Quando a gente fala em comissionamento, eu acho que talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais, porque o pessoal já vai enxergar, não é lá no final. O comissionamento a gente sabe disso, e você vai saber melhor que eu, e pode até acrescentar. A gente está aqui no início do processo e vai até o final. Toda essa linha vai entrar o comissionamento, né? Então, normalmente, o comissionamento eu não tenho tanta experiência para falar. Talvez o Bertomeu, vocês possam complementar melhor. Mas eu tenho uma certeza que se eu tô ali, se eu chegar no teste, ajuste e balanceamento, e eu recebi aquelas medições e cheguei à conclusão que o que eu projetei, o que eu recebi de informação de vocês, projetei, o que o instalador fez e o teste mostrou o resultado, aí eu estou satisfeito. Aí eu posso falar que bom, eu tenho um projeto que me deu satisfação e que está dando um resultado para o cliente, né? Que é o nosso objetivo, é atender aquela necessidade do cliente, né? Aí você tocou num ponto importante. A engenharia de aplicação também faz pós-venda, tá? Sim. Que é tão importante quanto a pré-venda. Ter a história do produto, conhecer a história do negócio, do produto, né? Saber se foi bem, se não foi, se teve algum problema ou não, se foi bem aplicado. Então, nossos consultores, eles visitam obras, eu visito obra também, ou porque o cliente precisa de alguma correção, ou simplesmente para olhar, ver como é que está. Isso é importante. Você falando, a gente... conexão, né? Você falando aí, quando a gente vai apresentar um projeto e referencia um produto, né? Não só referencia um produto, mas você indica a similaridade. Olha, eu quero um produto similar, né? Existem vários fabricantes que têm uma similaridade, mas a gente normalmente indica um produto. Uma das grandes perguntas do teu cliente final é justamente isso. E o pós-venda? Então, quando você vê que a sociedade que não domina 100% está preocupado com pós-venda, eu acho que o fabricante acende uma luz, né? Eu acho que a engenharia de aplicação de vocês tem que pegar no ar isso daí e falar, peraí, opa,
tem uma luz acesa aqui, vamos atrás disso. É o que você comentou agora. Eu costumo dizer sempre para o nosso pessoal, não é demagogia, para mim é um princípio de vida. Nós não vendemos produtos, nós vendemos confiança. Ótimo, isso mesmo. Pode parecer meio demagógico, né? Mas eu queria chegar um dia na situação em que o cliente comprei da SIC. Ai, que bom. Que bom, que bom. Já tem muito cliente que faz isso. Ai, que eu tô aliviado. O papo tá bom, pessoal, mas a gente está chegando ao final do nosso podcast, do nosso SIC Flow. Parece pouco que tempo, né? rápido, Muita coisa pra gente Muita falar. Coisa. É verdade. E depois nós podemos comentar em outro papo o que foi a Febrava. Perfeito. Eu me disponibilizo aí, fico à disposição. Complementando, respondendo até para os nossos telespectadores, né, das nossas redes sociais ficarem sabendo também, a SIC Flux tem mais um engenheiro de aplicação que não foi citado por você, que é o engenheiro Celso, que ele cuida apenas de Curitiba, né, e o Bertomeu, que é o nosso consultor que está por trás ali das nossas ideias e informações. Eu falo que eu não sei tudo, né, mas eu sei para quem perguntar, né? Então, quero te agradecer. Pós-venda, que nem o Bertomeu falou, a engenharia de aplicação está totalmente envolvida no pós-venda sempre, tá? É primordial. Mas eu quero te agradecer muito, Tessaro, por essa experiência, por ter compartilhado com a gente essas informações. Eu fico muito feliz, né? Até confesso um pouco nervoso de estar nessa mesa aqui, né? A mesa chega a estar pesada, né? Eu vou tirar os braços com esses dois engenheiros aqui. É o braço que está pesado. Agradeço mesmo. Eu gostaria que, até para finalizar a palavra dos dois, mas que você desse só para o público, que foi sua visita nessa última vez que você foi na SIC Flux e viu a diferença da ampliação da fábrica nova, do que está por vir, né? Ampliação de 5 mil metros quadrados para 10 mil metros quadrados praticamente de área construída, e o que vem por aí. Honestamente falando, eu acho que seria um erro muito grande eu falar que seria uma surpresa. Sabe por quê? Porque não é surpresa. Eu acho que aquela empresa, como a SIC Flux, que sempre está preocupada em trazer uma solução, falar que foi uma surpresa, eu acho que eu estaria falando uma tremenda besteira. Mas a gente sabe o seguinte, é a gente acreditar que aquela solução que a SIC Flux está propondo, ela está sendo concretizada e que a gente pode ter esse benefício de aplicar esse produto. Então eu acho que essa é a vitória nossa. É a vitória de saber que a SIC Flux escutou, né, dentro da sua engenharia de aplicação, da sua consultoria, do Bertomeu, interpretou a questão e soube transformar aquele problema em solução. E eu sempre vou falar isso. Se eu der uma, duas, infinitas soluções, entrevistas, desculpa, para vocês, assim, infinitos podcasts, eu falo, nós estamos trabalhando com uma seriedade, e eu falo assim, família SIC Flux, porque eu acredito muito que a gente nunca vai deixar de ter um apoio como vocês nos dão. Então eu só tenho que agradecer. Na gestão que eu tive, né, do DNPC, a gente teve sempre o apoio da SIC Flux, porque nós precisamos, para fazer os nossos eventos, nós precisamos de patrocinadores, né? E a SIC Flux sempre é uma das primeiras a se manifestar. Então, em todos os eventos que o Departamento Nacional de Empresas Projetistas e Consultores estão envolvidos, a SIC Flux está lá patrocinando. Então, é interessante porque, assim, além de nos fazer o bem, trazendo informações, parâmetros, o produto de qualidade, a gente ainda está tendo apoio para fazer os nossos eventos e propagar a informação. Porque quando nós fazemos nosso evento, nós não fazemos o evento da SIC Flux, nós fazemos um evento universal, com um tema, a gente escolhe um tema e vai debater sobre aquele tema e vai desenvolver aquele assunto. Então, né, mais uma vez você comprova justamente aquilo que a gente está falando. É trabalhar a informação, por exemplo, não é porque eu sou um fabricante de ventilador que tem um evento que nós vamos sempre procurar temas novos e a gente vai ver que talvez aquele tema não esteja 100% envolvido com a SIC Flux, mas a SIC Flux vai procurar trazer algum assunto que se encaixe ali, e isso vem acontecendo nos últimos anos. Então, não tem o que dizer, né? Eu acho que a gente tem gratidão mesmo, esse apoio, e mais uma vez eu falo, é a família SIC Flux. Eu falei demais, agora você tem que falar Não, eu só tenho que agradecer
as suas palavras e todo o relacionamento com você sempre nos possibilitou crescer, não só como empresa, mas como pessoas também. Nesse crescimento, eu comecei a minha consultoria no SIGFlux fazem 7, 8 anos. Na época saíam, dos ventiladores industriais, saía 2 ventiladores por dia. Hoje, essa produtividade cresceu de 7 a 8 vezes. Como é E bom. até o fim do ano, 10 vezes. Com essa ampliação, novo layout, novas... Então, e mais importante que eu gosto da SIGFlux, o detalhe, eu só trabalho com quem eu gosto. É uma característica que eu tenho. Se eu não gostar, eu não trabalho. Talvez seja um defeito, uma virtude, eu não sei, mas é assim que eu trabalho. Sempre um crescimento orgânico. Sim. Sempre. Verdade. Recursos próprios, de forma sadia, tá tudo em ordem. Então, isso passa muita confiança, né? E o Leandro, velho, passa confiança. E o Leandro tava perguntando, eu falei, poxa, eu já, quarta vez, né? Então, esse ano de 2025 eu visitei a fábrica por 4 vezes. E você perguntou, o que mudou? Toda vez tem uma novidade, né? Então, por isso eu falei, ficar surpreso eu não fico. Mas a gente fica ansioso, aí sim, talvez eu consiga fazer uma resposta digna. Eu fico ansioso, com o imenso prazer de saber, poxa, eu vou chegar lá na fábrica, talvez em 2026 até venha novamente, e vou ver um novo setor, uma nova ampliação de fábrica, um novo produto. Então eu acho que é isso aí, não é rasgando, não é confete, não é nada disso, é realmente a seriedade, é esse trabalho. É a gente saber que eu vou voltar aqui em 2026, talvez em 2027, e vou saber que sempre vai ter uma novidade. Então, será sempre bem-vindo. Né? Então, é isso. Agradeço aos dois monstros aqui, né? Isso. Menos. Pela Eu sou feio, mas participação. não chega a ser monstro. Muito bom. Mas estamos aí. Chegamos mais ao final de um Obrigado. SIGFlow, né? O nosso podcast. Fiquem ligados nas nossas redes. Compartilhem, comentam, curtam muito e em breve teremos mais edições por aí. Abraço. Abraço a todos. Um abraço.